Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Aline por Elas. E hoje nós vamos abordar o tema sobre estratégias jurídicas e sociais para prevenção e intervenção em casos de violência doméstica. Bem-vindos ao nosso podcast. Então, hoje contamos com a presença com um especialista renomado na área de atuação da violência doméstica, que tem contribuído significativamente para o combate à violência doméstica através do seu trabalho e suas iniciativas. O professor Dr. Ricardo Bortoli, é isso? Uhum. Ele é pesquisador destacado no campo do serviço social, é docente titular do Departamento de Serviço Social da FURB, com uma trajetória notável em projetos de prevenção e combate à violência doméstica. Ele coordena ações inovadoras com grupos reflexivos de homens autores de violência, buscando a transformação comportamentais e a reintegração social. Sua abordagem acadêmica e prática oferece insights valiosos sobre as dinâmicas sociais e familiares que podem precipitar ou perpetuar a violência doméstica. Então, hoje, vamos explorar essas estratégias legais e sociais para prevenir e interferir em casos de violência doméstica, entendendo melhor como a sociedade pode se mobilizar para erradicar esse grave problema. O quadro legal que versa sobre violência doméstica, a gente usa e trabalha bastante com a Lei Maria da Penha, que traz os 5 tipos de violência, que é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. É os 5 aqui que que está na lei. Enfim, doutor Ricardo, com análise ao tema da violência doméstica, como que você pode fazer uma abordagem com uma perspectiva mais sociológica, abordando as questões de gênero e as dinâmicas familiares e sociais? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, quanto tempo você está atuando na área, o porquê que te interessou a violência doméstica, enfim, esse trabalho todo fantástico que você tem trabalhado não só no município de Blumenau, mas no Brasil todo. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, doutora Aline. Acho que é uma oportunidade importante. A gente compreende, a gente que trabalha, que atua com a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher, a gente também compreende que qualquer forma de disseminar a informação, potencializar a rede de serviços, e sensibilizar a população para esse fenômeno que é a violência, que está instituída, está consolidada. A gente sabe que nos últimos anos, se observar os dados dos feminicídios, assim como das denúncias, ele tem se mantido de forma muito consolidada. Isso também nos preocupa, e eu gostaria de destacar que o tema da violência doméstica, intrafamiliar, ou violência contra a mulher, ele é um tema complexo, e que possui raízes profundas. E é lógico que a lei ela foi um avanço muito significativo como marco legal, e que é muito poderoso, compreender isso, mas também é importante colocar uma lupa e entender a violência para além, dessas violências tipificadas, e aí entendendo a violência enquanto uma construção cultural, histórica e institucional que atravessa séculos, e aí, assim, é imprescindível que a gente também tenha esse olhar, porque as práticas de violência, elas estão presentes na nossa subjetividade. Eu quero colocar para vocês que eu atuo já há mais de 20 anos no enfrentamento às violências contra mulheres, direcionado à atuação com os homens, dentro da Prefeitura Municipal de Blumenau, mas também tem uma militância pessoal e também acadêmica em relação a isso, não só na docência e também na extensão da Universidade Regional de Blumenau. Eu compreendo, por exemplo, que as masculinidades são um processo de construção que ocorre desde a infância, e eu quero citar aqui, eu me coloco no meio disso, porque eu sendo homem, por si só, em algum momento eu vou ter algum comportamento machista, Então,
e a violência ela é composta dos micromachismos, né? Então nós homens, a gente não pode ficar de fora dessa conversa. Chamar os homens para conversar é imprescindível, né, para enfrentar o fenômeno que é a violência contra a mulher. Entender, por exemplo, que discutir violência contra a mulher é discutir a questão do cuidado, a responsabilidade sobre o cuidado dos filhos, cuidar da casa, né, a relação do cuidado sobre si, né, porque a gente fala de homens que se matam, de cada 10 suicídios que tem 8 que são de homens. 7 a 8 são de homens. Os homens morrem cerca de 7 anos antes que as mulheres, por diferentes causas, mas a raiz está num padrão de masculinidade que faz com que os homens se sintam poderosos ao ponto de não buscar ajuda no médico quando está doente, ou de andar em alta velocidade com o carro, né, achando que não vai dar nada, ou até mesmo de ter comportamentos que levam a conviver com o risco com uma certa naturalidade, né? Como se isso fosse uma forma de de existir enquanto homem. Eu falo da minha infância, por exemplo, eu me criei no interior do estado, uma cidade chamada Abdom Batista, bem pequena, né? Sou do meio oeste de Santa Catarina, minha família mora lá até hoje. E eu recordo de quando eu tinha 7, 8 anos, e o pai, né, e meus irmãos, né, faziam uma provocação para que eu sangrasse o boi, né? Isso era cultural, ainda é na região. Ainda é cultural, né? E aí eu tinha pena né, eu tinha uma sensação ali de pena do animal, e eu fugia pro meio do pasto e voltava só depois que o boi estava morto, né? Ou já estava carneado, né? E isso também em relação ao porco, enfim. Mas isso era uma prova de masculinidade, tá? Então, assim como se pegar os autores, tanto o Foucault, né? O Pierre Bourdieu, que é um sociólogo contemporâneo também, né? O Pedro Paulo Oliveira, eles vão falar, né, que as masculinidades são uma série de construções. O Foucault fala de signos de comportamento, né, rituais, né, que se tem na infância, e que a partir desses rituais vai se aprendendo o que é ser homem, né, assim como o que é ser mulher. Né, porque a mulher também passa por processo de violência em relação a isso, sobre a construção de um corpo que é comercializado. Tem uma indústria por trás disso também. Corpo, né? comportamento. Corpo, comportamento, tudo aquilo que é atribuído ao espaço interno privado da casa. E submissão, né? Submissão. E sujeição. Né? Se a gente observar, né? Se a gente observar os espaços públicos onde há espaço de decisão e de poder dentro da estrutura pública e também dentro das empresas privadas, né? Os grandes cargos executivos, ou até mesmo dentro de uma prefeitura, dentro de um governo de estado ou do governo federal, dentro da administração pública, os cargos direcionados às mulheres, quando está na chefia, eles estão relacionados quase que sempre ao cuidado. Assistência social, secretarias que saúde, trabalham com família, educação, exatamente, né? ao cuidado, que assim, né? não são da administração em si, que envolve, talvez esteja equivocado, que envolve decisões de poderio, comando, dinheiro e decisões. Poder econômico. Exatamente. Né? Secretaria da Fazenda, Secretaria da Administração, quase que nunca são ocupados por homens. Né? E isso não se repete no município, se repete em toda a estrutura pública, mas também está presente dentro de boa parte dos cargos executivos. Né? Eu já li um artigo, né, científico que fala sobre isso. Né? Então, esse olhar sobre a mulher é uma reprodução que se dá em todos os campos. E falar sobre violências contra as mulheres, e aí eu cito no plural, porque há múltiplas formas, né, sem olhar para isso, é querer tapar o sol com a peneira. A gente, quando vai olhar para um problema como esse, que é um fenômeno complexo, como falei no início, a gente tem que colocar uma lupa e compreender a raiz do problema, tá? O cara que é denunciado na delegacia, ou até mesmo, né, essa mulher que corre para fazer uma denúncia, né, diante de uma situação que houve ali,
né, essa é a ponta do iceberg. Se a gente quiser realmente construir, né, ações, a problemática, né, e vai que vão descobrir que é desde a infância. E aí eu acho que é importante assim, né, compreender que atuar no enfrentamento às violências contra mulheres é de fato construir uma política, né, que compreenda a violência enquanto crime, que faça a punição, né, na forma da lei, mas é principalmente oferecer espaços onde é que consiga se repensar essa forma de existir enquanto homem, enquanto mulher, né? Que a mulher tenha a liberdade, né, para ser mulher, para ser humano, porque uma mulher, né, por exemplo, às vezes não pode andar na rua da mesma forma como eu posso, e eu nunca vou saber o que é a sensação de sentir medo ao andar na rua. Então eu não posso falar por uma mulher. Eu jamais vou poder fazer isso porque eu não sou mulher. É importante a gente compreender, né? E hoje a gente vive isso, né? As mulheres não têm, né? O ano passado uma mulher foi estuprada no centro da cidade. Durante o dia. Durante 9 horas da manhã. Exatamente. Né? Então, sabe, né? Se você parar para pensar, tá, mas isso daí, relativamente, né, pode não ser um problema. Só que esse medo de andar na rua pode fazer com que a mulher repense se ela vai ou não numa entrevista de emprego, tá? Ou pegar o ônibus lotado, porque existe uma questão da importunação sexual, as mulheres são assediadas ao tempo inteiro, em tudo que é lugar, né? E ainda é um crime muito difícil, né, de provar. De provar, né, e de denunciar, porque muitas vezes a mulher também sente medo, né? Ou normaliza, muitas vezes. Ou naturaliza, né? Eu sou mulher, já passei por isso, acho que todos os tipos de violência na condição de mulher, mas eu nunca, quando eu pegava condução, pensei em denunciar, porque eu também sofri muito assédio nesse sentido. Aquelas encostadas, passadas de mão, enfim. E isso só começou a ser discutido e problematizado agora, recente. Sabe melhor do que eu. Tanto que a legislação precisou ser criada para punir esse tipo de conduta, que até então sempre foi considerada normal. E ainda ela não é nem conhecida, né? Porque a importunação sexual, eu estava ouvindo, e não é nem um problema daqui, né? Porque eu estava ouvindo na França, esses dias na CBN, uma entrevista, né? Por coincidência, sobre, se eu não me engano, tinha 54 denúncias por dia de importunação sexual dentro do metrô. Então, a polícia estava, a paisana, né, fiscalizando para ver se conseguia pegar no flagrante e prender, né? Então, ainda é um crime ainda que está espalhado pelo mundo inteiro, tá? E acontece, lógico, de diferentes formas nas regiões. Imagina que nos grandes centros, né, talvez fica muito mais evidente, né, dentro de ônibus, dentro do metrô e tudo mais. Agora, você tem câmeras que, né, se consiga pegar a situação, que ainda assim no metrô ou no ônibus lotado, uma câmera de segurança não vai conseguir pegar, porque o ato é tão sutil que às vezes nem câmera consegue pegar no meio de uma multidão de pessoas. E acho que é legal tu falar isso porque, na verdade, no direito ainda, na questão jurídica, se observa muito a questão da materialidade do crime, né? Então, é muito, né? E materializar o crime muitas vezes é muito difícil, porque como a gente falou, né, o crime da violência contra a mulher, ele vai muito além do hematoma, né? Ou de uma simples ameaça que possa ocorrer. Né? Ele às vezes é sutil. Os micromachismos que fundamentam a violência, muitas vezes eles não ficam de forma alguma explícitos, né? E isso dificulta muito com que as mulheres consigam de fato denunciar, talvez porque muitas não naturalizam, né? E aí acabam naturalizando ao longo do tempo, que se torna a violência crônica, que faz com que a mulher não se sinta capaz. De direito, na verdade, porque ela perde toda a noção do que realmente, quem ela é, ela perde o referencial dela como ser humano, já perdeu todo, porque o processo de violência, eu acho, que volta àquela questão do ciclo, né, da violência. Começa com a violência psicológica, né, que vai desqualificar ela enquanto ser humano, a violência moral, e aí outros micros tipos de violência que vai retirando a condição dela de ser humano. E se ela já veio de um processo educativo que normaliza esse tipo de violência, nem vai entender do que a gente está falando, né?
quando a gente fala de outros tipos de violência, ela não vai nem compreender, porque aí volta aquela situação que você falou. Além de ser cultural, de a gente trabalhar nesses espaços, seria, como evoluir com o ser humano, seria reeducar alguém que nunca teve uma educação nesse sentido. E aí, assim, né? É lógico, né? É possível, tem diferentes autores que trabalham com diferentes concepções sobre o que é a violência contra a mulher. A questão do ciclo em si fala, né, de um movimento que é ali no campo de uma relação, mas até essa relação, ela está fundamentada em outras relações que vão para além da relação, né? Eu vou citar um exemplo, né? Coisas bem... menina dos olhos. O que quer dizer isso? O elogio sobre determinada ação profissional ou um serviço, digamos. Esse serviço é a menina dos olhos, né? Da prefeitura, do governador, né? Enfim, né? Ou, tipo, o que é a menina dos olhos? Na menina dos olhos, tá? Faz com que a gente também tenha um olhar, né, que está fundamentado nos processos de violência, de sujeição da mulher, tá? Porque por que não é menino dos olhos? Por que o menino não é atraente, né? O que quer dizer com isso? Né? Então, há uma sexualização da mulher em tudo, em todos, quase tudo que a gente vive praticamente, né? E a gente muitas vezes, né, naturaliza isso porque também, né, a gente é fruto dessa sociedade, né? Então a gente não é um sujeito que vem de uma nave espacial e a gente está livre dos preconceitos. Não, a gente é construto desse meio, e por ser construto desse meio a gente com certeza vai reproduzir padrões. Eu não estou aqui me justificando, mas eu estou aqui, né, me entendendo enquanto um sujeito, tá, que não é diferente dos homens denunciados. Tá? Eu não sou um sujeito porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu tenho uma masculinidade que, né, não, muito pelo contrário, né? Assim, eu tenho dificuldade em ir ao médico, a minha esposa sabe disso, né? Dificuldade em me respeitar enquanto sujeito nesse sentido, e eu já perdi o meu nono por conta que ele não foi no médico. Meu nono não morreu por conta que tinha uma hérnia na virilha, e quando meu pai percebeu, ele estava mancando. E o pai levou para o hospital, ele morreu na sala de cirurgia. Não morreu por causa da hérnia, a hérnia não mata ninguém. É porque ele deixou infeccionar, não pediu ajuda. E não pediu ajuda por quê? Vergonha. Tá? Por vergonha, por achar que ia dar conta sozinho, que tinha que dar conta sozinho, porque ali é homem, afinal de contas, né? E a gente acaba adotando esse comportamento, né? Porque também as políticas públicas, elas não têm um incentivo, né, para poder acolher os homens. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção. Por quê? Porque se a gente pegar a política de saúde, 2010, né, foi construída a Política Nacional de Saúde do Homem. Né? Muitos municípios até nem implantaram ainda. Porém, se restringem ao Novembro Azul, tá? Que é discutir a questão da próstata. Então, a saúde, através do ponto de vista dos determinantes sociais, a saúde envolve a relação do sujeito com o meio. Então, discutir a saúde do homem é discutir a questão de gênero, que faz com que o homem, né, tenha problemas de saúde, né, vinculados a esse processo machista que ele vive. Né? E aí, despertar isso nos homens que são denunciados de violência contra a mulher, sobre o autocuidado, sobre a sensibilidade, né, consigo próprio, é também despertar a sensibilidade com o outro. Porque se o sujeito não se respeitar, ele não vai respeitar o outro. Tá? Ele não vai saber nem o que é o respeito. Tá? Então, assim, atender os homens dentro das políticas públicas, eu falo, né, de todas as políticas públicas, seja ela a educação, né, pensar na questão da educação, né, é imprescindível que a gente também possibilite espaços que se discuta gênero, masculinidade e violência contra a mulher dentro das escolas. Né? E aí,
assim, até a gente pode pensar, né, na qual perspectiva, né? Gente, na perspectiva de desconstruir processo de violência. Tá? É um processo longo. Né? É nessa perspectiva, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável, no sentido que todo mundo tem o direito de existir enquanto pessoa, né? Sem sofrer qualquer preconceito, né? Por ser mulher, né? Porque as mulheres, vamos falar o que é verdade, as mulheres têm dificuldades ainda até quando assumem um cargo público, né? Elas vão falar, quando elas falam, elas são ridicularizadas pelos homens, ou não são ouvidas, né? Ou o discurso dela tem que vir com suporte, né? Com todo um suporte para dar suporte à fala dela, porque a fala não é reconhecida, né? Esse lugar de não reconhecimento é um lugar muito naturalizado ainda. Então, eu digo que discutir a violência é muito também falar sobre os privilégios que nós, homens, temos, e acredito que a gente tem que dar alguns passos atrás, né, enquanto homens, no sentido de poder, né, possibilitar que as mulheres também tenham o direito de ser gente. Ser gente para viver a sexualidade sem ser questionada, por exemplo. Olha, né, um homem que sai com várias mulheres, no senso comum, ele é entendido como sendo o garanhão. Garanhão. O pegador, né? Até afinal de contas, se você não sai com várias mulheres, você é ridicularizado. Porque né? ou como não uma gosta prova de mulher, ou... Né? Ou ainda tem, né, mais uma questão que chama mulherzinha. Tá? Afeminado. Afeminado. Né? E isso é mais um preconceito relacionado à sujeição da mulher. Né? A mulher, quando sai com vários homens, ou se ela, né, ela é prostituta, ela inclusive a Ângela Diniz foi assassinada na década de 70, né? E o então assassino foi absolvido, né? Ele ficou, né, sei que ele foi absolvido, e os movimentos feministas tiveram uma revolta, e depois o processo foi desarquivado e ele foi condenado a 14 anos de prisão. E esse movimento social da década de 70 originou, né, a criação das primeiras delegacias da mulher, especializada da mulher, em 84, 85 em São Paulo. E aí eu digo para vocês que esse foi a primeira ação do Estado brasileiro em reconhecer a violência contra a mulher enquanto uma questão de Estado. Tá? Se a gente pegar o Código Civil de 1916, ele vai trazer, né, que a mulher era um sujeito que estava condicionado à vontade do homem, dela ir na rua, ir no mercado, dela ir trabalhar ou não. Precisava, né, de autorização ou estar acompanhada de um pai, de um irmão, de um parente ou do marido. Porque a partir do momento que ela saísse de casa, ela passaria a ser propriedade do marido. Sim. E aí vamos falar, nem vou citar as questões de divórcio, né? Sim. Que uma mulher, para pedir um divórcio até a década de 70, não vou falar até a década de 80, ali era o caos. O caos. Porque nem os pais aceitavam essas mulheres divorciadas na casa deles. Não interessa se tivesse filho, se fosse espancada, preferiam que fossem mortas dentro do casamento do que aceitá-las de volta para casa. O problema ainda, doutora Aline, que é assim, né? Embora a gente tenha todo um avanço jurídico dos marcos legais, e eu sempre vou defender todos os marcos legais, né, que vêm desde a lei do feminicídio, as alterações que houveram na lei Maria da Penha de poder flexibilizar para que os homens já fossem, através da medida protetiva, encaminhada para grupos reflexivos e tudo mais, né, eu quero dizer que a defesa da honra ainda está presente nos processos da lei Maria da Penha. Se questiona a roupa da mulher, se questiona o horário que ela estava, não sei aonde, enfim, se questiona muito através de um olhar extremamente, né, machista, que está condicionado à defesa da honra. E ainda, né, acredito que eu fiz análise de 103 processos na minha tese de doutorado, processos julgados entre 2010 e 2015 da comarca de Blumenau, né? Processos de júri ou não? Processos da terceira vara, né, que já estavam arquivados, que na época não tinha vara de violência doméstica, era só na segunda vara criminal, né? Era a primeira vara criminal, crimes contra a vida, e a segunda vara, crimes de violência doméstica. Crimes de violência doméstica. Processos que foram, né, que já estavam todos arquivados, né? E
de 103 processos, 12 apenas o réu foi condenado, e dos 12, se eu não me engano, 4 ou 5 em regime fechado. Né? Ou seja, um percentual mínimo. E ainda argumentos do tipo assim, a mulher, o processo foi arquivado porque houve desinteresse da vítima. Ou voltou com o agressor. Né? Ou porque não compareceu na audiência por desinteresse da vítima. Mas daí, tipo, vamos pensar, uma mulher que faz uma denúncia de violência por ameaça de morte, ela muda o telefone, ela muda o endereço, né? Então, será que é o desinteresse, que ela não compareceu na audiência, ou porque não foi localizada? Ou porque não teve interesse do Ministério Público ir atrás dessa vítima e localizá-la? E aí, assim, a gente tem um problema, porque os operadores do direito, e eu quero registrar que os operadores do direito não são só, né, os profissionais da delegacia, da segurança pública ou do judiciário. Os operadores do direito somos todos que estamos aí para poder facilitar com que alguém consiga acessar algum direito, né? Mas, nesse caso, entendendo que há ainda um entendimento muito atravessado dos operadores do direito, né, não é do curso de direito, volto a falar, são todos os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, enfim, né, e também policiais, e há um entendimento ainda, e não são de todos os profissionais, né, mas muitos que a violência contra a mulher é uma briga de casal e que a gente não pode se meter. Eu sei porque eu participei 1 ano do projeto Bem por Elas dentro da delegacia para mudar essa cultura, inclusive de mulheres que atendem na delegacia, que a partir do momento que a vítima chega de novo, tu já tirou uma medida protetiva, já teve 3, 4, tu voltou para o agressor, tá fazendo o que aqui? Uhum. Itajaí, eu passei recentemente que ela precisava de ajuda, que tinha uma medida protetiva, e a delegada caiu de pau em cima e ofendendo mulheres como policiais, mulheres como delegadas, revitimizando ainda mais toda a situação de violência. E aí talvez seja importante a gente entender que os profissionais que lidam, né, diretamente com denúncias de violência contra a mulher, né, no mínimo tinham que passar por processo de formação que fosse contínuo e efetivo, tá? No mínimo assim, a cada 3 meses passar por uma formação para discutir o quê? Movimentos feministas, tá? Os marcos legais das lutas das mulheres, né? Porque, como eu falei, tem que entender, colocando uma lupa, muito para além da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só vai ser executada se quem for executar tiver um entendimento sobre a real, né, das desigualdades que pautam, né, os movimentos feministas e as lutas das mulheres, né? Então é importante a gente compreender isso através desse viés, senão a gente vai continuar secando gelo, né? E aí, assim, entender também que quando uma mulher vai fazer uma denúncia, né, ela pode 20 vezes fazer a denúncia. Eu, enquanto servidor público, seja eu um juiz ou um assistente social dentro de um CRAS, tenho que entender que cada um tem seu tempo. E o tempo do outro não é o meu tempo. Então eu não posso julgar o outro, né, que ele deveria, ou porque ela gosta de apanhar, ou porque não sei o que. Gente, entender isso é importante, né, que se compreenda, né, que às vezes as mulheres que estão sofrendo numa relação de violência, tá, muitas vezes permanecem na relação por motivos que até mesmo elas desconhecem, porque faz parte muitas vezes da sua subjetividade, que talvez assim ao longo da vida aprendeu a não se compreender sem o outro. O outro é o agente violentador, né? Entender também, né, que os homens, né, denunciados de violência, né, esses homens, eles precisam repensar e ressignificar a sua forma, né, de se comportar enquanto homens, dentro de casa e fora de casa, né? E aí, eles só vão fazer isso, né, através de processos reflexivos. E isso só ocorre, no meu entender, dentro do executivo, das políticas públicas, né? Porque no lugar do judiciário... É obrigado. Né, eles estão praticamente mas no obrigando. lugar do judiciário, o judiciário ele tem uma ação, né, que pode sim desenvolver ação reflexiva, mas ele tem que julgar e se for necessário prender, colocar a tornozeleira, enfim, né, ele tem ali uma ação que é
de Punitiva. coibir, né, e de punição também, né? Agora, no executivo não tem esse olhar punitivista. Lá a gente vai olhar a pessoa enquanto um sujeito, né? Um sujeito que é homem, que foi educado daquela forma e que a gente vai possibilitar espaços que ele possa também repensar a sua vida. Blumenau é um município que se destaca no Brasil, né, porque a gente trabalha com grupos desde 2004, né, por conta de uma mulher que foi assassinada no dia 27 de março de 2003. E essa mulher se chamava Elisa Marquedans Machado. A Casa Elisa, foi dado o nome, a Casa Elisa, em homenagem a ela. Ela permaneceu durante 124 dias na Casa Abrigo, entre 2002 a 2003, até março de 2003. Quando ela saiu da Casa Abrigo, em março de 2003, ela foi para a casa dela, porque tinha uma medida de afastamento do então ex-companheiro. E foi nesse mesmo dia, no período noturno, que ela foi assassinada na frente dos filhos. Eu comecei a trabalhar na prefeitura uns 15 dias depois que ela tinha sido assassinada. E eu fiquei indignado, porque ele não tinha sido chamado nesse serviço para ouvir, né? Ele não tinha sido chamado para poder conversar. E eu pensei, poxa, se esse sujeito tivesse talvez tido a oportunidade para falar sobre a tensão que estava vivendo, não tivesse cometido o assassinato, o crime, tá? Por isso que já nessa época a gente já pontuou, na época a Maria Emília era secretária de assistência social e, né, eu lembro de ter falado já direto na gestão e, né, a secretaria super abraçou a ideia, então vamos começar a atender os homens. E a gente começou a atender os homens. Então a gente chamava todos os homens. Veja bem, 2003, tá? São 4 anos antes da Lei Maria da Penha. 3 anos antes da Lei Maria da Penha, para 2006, né? Então, Blumenau foi... em 2004 a gente já começou a desenvolver grupos de homens. Com o objetivo do quê? Combater esse machismo, né, que condiciona o sujeito a praticar a violência. E a gente começou a desenvolver grupo em 2004 e eu lembro que na época, né, a gente fazia busca ativa. O que é a busca ativa? A gente ia lá, convidava o seu João. Às vezes nem tinha denúncia da delegacia. Tinha uma situação que chegou ali de conflito, que as profissionais observavam que a mulher tinha um sofrimento ali de violência, né? Então elas encaminhavam essa família, né, para ser atendida no programa. Tinha um programa na época que se chamava Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica Intrafamiliar, e esse programa instituiu a Casa Abrigo e também o Centro de Apoio, né, que atendia as famílias, e foi instituído através de uma lei municipal que ainda está em vigor, a Lei 8.525, se eu não me engano, né? E aí, assim, a gente percebeu que também não havia no Brasil, havia poucos grupos reflexivos, ou havia poucas ações com esse cunho, né, de trabalhar com homens autores de violência. Eu lembro que o Instituto NOAS, que é o instituto que hoje o Adriano Belhas faz parte, que foi o meu orientador da minha tese de doutorado, e também o Instituto Papai, de Recife, né? E foi as únicas 2 experiências, mas também experiências de ONGs, né? E no serviço público na época eu não conhecia. Depois eu fiquei sabendo que em Brasília também iniciou um trabalho com homens autores de violência no Distrito Federal, que é um trabalho que vem através do Distrito Federal mesmo, né? Então, que é uma ação pública, né? Tipo, é uma política pública de atendimento aos homens, e até hoje funciona lá, né? Então, eu sei que Blumenau é uma das cidades, assim, pioneiras, né, nessa ação. Desde então, a gente tem se debruçado em estudar e compreender isso de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E para entender o trabalho com os homens, é fundamental que se estude os movimentos feministas, porque o grupo é um espaço para desconstruir o machismo. Então, a gente vai ter que se munir de informações que possibilitem, né, construir gatilhos reflexivos para se pensar sobre o que condiciona os processos de violência. E isso acontece só quando os profissionais têm clareza, né, destas masculinidades que potencializam a violência, no sentido de ressignificar essas masculinidades, né, incentivando, por exemplo, as pessoas a repensar o seu lugar dentro da casa enquanto sujeito, enquanto pessoa, né, na responsabilidade pelo cuidado da casa, pelo zelo, pelo afeto em relação aos filhos, né, em relação ao exercício da paternidade, em relação à relação conjugal, né, até mesmo a relação com a
futura companheira, com a ex-companheira, com a atual companheira, porque esses homens, eles são sujeitos que, embora tenham tido uma denúncia, se eles ficam presos, vão ficar 3 meses presos no máximo. Eles vão ser soltos, eles vão continuar existindo, vão continuar se relacionando com outras mulheres, né? Então não vejo outra forma senão atender esses homens, mas quero dizer, sabe, doutora Aline, que é fundamental que a gente entenda que é muito importante a gente ir muito além desses homens denunciados, tá? A violência contra a mulher não está nesses sujeitos. Isso é um grande equívoco. A violência contra a mulher está pautada na forma como a gente vive em sociedade, né, e também, né, a forma como a gente educa, né, os filhos. E aí é importante também compreender que, né, a educação não é uma responsabilidade das mulheres. De ambos. Né? E aí, assim, porque tipo, eu fico assim muito sensibilizado quando eu vejo projetos. Aqui em Blumenau tem um CRAS que desenvolve grupos reflexivos para discutir masculinidades, por exemplo. Um grupo semanal, né, que é o CRAS Centro, né, que é que fica aqui no bairro Vostras. E tem né? muitos participantes? Como é que eles Sim, chegam até... tem cerca de... Eu acho que em média uns 15, né, se eu não me engano, uns 15 a 20 participantes. Né? Eles chegam no CRAS por demanda espontânea, não precisa estar... Voluntário, não voluntário, precisa forçar. Não, tem não vontade tem, de... todos. E esses grupos que ocorrem dentro do CREAS, que são grupos, né? Eu nem estou autorizado aqui a falar sobre isso, mas enfim, Sim. né? Porque eu estou enquanto professor da universidade, mas assim, esses grupos que ocorrem dentro do CREAS, eles são grupos que os homens são encaminhados, sim, pelo sistema de justiça, de 2014 para cá. Até 2014, esses homens eram todos voluntários. Tá? E agora, a gente tem cerca de 5 grupos reflexivos de homens, mais de 100 homens participantes desses grupos, mais de 100 homens participando semanalmente, de encontros semanais. E desses homens, tem alguns deles que são voluntários. São homens que já concluíram a medida, mas que compreendem que aquele espaço ali é um espaço valoroso. Por quê? Se constrói vínculo, se possibilita reflexões, né, que as pessoas saem dali também renovadas, no sentido de poder se entender melhor no mundo. Né? Então, eu acho que o desafio maior, Aline, doutora Aline, é a gente despertar nos profissionais, nos advogados, né? Nos profissionais da sua classe, né? Nos profissionais da minha categoria, né? Que são os assistentes sociais, nos colegas docentes, para que isso seja uma luta de todos e de todas. Porque, afinal de contas, a gente não veio no mundo só para existir, a gente veio para fazer história. Evoluir. E a gente espera deixar um lugar melhor para quem vier a seguir, né? Melhor de quando a gente chegou. Né? Então, eu acho que a gente tem um compromisso em construir ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Né? E eu me sinto muito agraciado quando eu vejo que os homens conseguem ressignificar a sua forma de poder viver dentro de casa, né? Em relação às suas companheiras, em relação às mulheres que estão à sua volta, mas principalmente em relação a eles mesmos. Porque é só se mudando que eles conseguem mudar a relação com o outro. De ambos também, né? Sim. De ambos. Como nós temos também no município, perdão, professor, teve voltar nessa situação, qual o feedback que vocês têm hoje desses grupos que vocês trabalham com esses homens? Um feedback assim, né? Eu falo, para além de Blumenau, né? Porque eu tenho acesso a gente fez um mapeamento junto com o Tribunal de Justiça, né, junto com o Marge, o professor Adriano, que coordena, né, e o Tribunal de Santa Catarina, a CEVID, a CEVID é uma comissão dentro do tribunal, que é um serviço dentro do tribunal que coordena ações de violência contra a mulher, desenvolveu esse mapeamento no Brasil inteiro, sobre os grupos reflexivos, e a leitura que a gente tem, assim, que existe um dado muito pequeno, menos de 5%, dos homens que eles voltam a reincidir. Quando esses homens, né, produzem um vínculo ali no grupo, quando eles participam, né, dos grupos. Os grupos acontecem semanalmente, no mínimo 12 encontros eles têm que participar. Né? Aqui em Blumenau são um grupo aberto, né, então os homens, todo o grupo entra um homem novo e sai.
são temas sempre relacionados à violência, não diretamente ligados à violência, mas paternidade. Por exemplo, a gente discutiu nessa semana a tragédia, né, do Rio Grande do Sul, fazendo um link com a questão das masculinidades, né, de como que os homens agem diante de uma situação de calamidade. E aí, N situações, questão dos abrigos. Justamente, né? Como que se potencializa a violência, né? Ou talvez se dá visibilidade a ela, porque os abrigos são público, né? E as pessoas estão vivendo no ambiente privado, então acontece algo, né? E logo a vida se torna pública, se tornando público, às vezes coisas aparecem, entre elas a violência. Violência contra a mulher, violência contra idoso, violência contra a criança. Todos os tipos de violência. E ainda que mais... antes ficavam escondidos e retidos dentro de casa e aí no espaço público. E aí, às vezes, assim, diante de um Estado que está fragilizado, né? Nem coloco o Estado enquanto o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado enquanto nação, né? Município, Estado, governo federal ainda tem uma ação muito fragilizada diante da complexidade que é esse fenômeno. E a violência urbana associada, às vezes, a pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, há uma série de riscos aí vinculados a uma compreensão do que é ser homem, sabe? Né? Então, a gente discutiu isso. É difícil, né? Então, os profissionais que vão conduzir uma ação com um grupo reflexivo têm que ter uma capacitação, têm que ter um entendimento sobre o que estão fazendo, né, para que esse espaço também não reforce o machismo. E aí eu perguntei a questão do feedback também desses homens que participam dos grupos. Vocês, tanto para o Tribunal de Justiça, quando são encaminhados ali pelo Judiciário, vocês fazem esses relatórios, algum tipo de relatório de atendimento e fazem algum tipo de avaliação, analisando, por exemplo, o risco de reincidência ou não tem nada disso? Sim, é feita uma avaliação, sim. Os homens, todos eles preenchem uma avaliação, os homens que concluem a participação. Eles não são obrigados também a concluir, ou são obrigados? Eles recebem uma medida protetiva, né? Uma das medidas é a participação no grupo, em 12 encontros. Tá? Então, eles recebem uma obrigação. Eu volto a dizer que nem todos ali, né, têm essa obrigação, porque tem homens voluntários. Tem homens que não vêm pelo sistema de justiça, porque o grupo é aberto, né? É feito um relatório, só com o cunho de informar o judiciário se ele cumpriu ou não. Até porque, assim, o que a gente entende? Né? Eu não entendo que há um perfil de homem com potencial maior e outro perfil com potencial menor. Né? Eu entendo que uma das questões que talvez condiciona a consolidação da não diminuição dos feminicídios é um não entendimento, principalmente da segurança pública, em relação ao nível de risco de cada denúncia. E aí eu digo que há uma questão chamada inquérito policial. Não faz. Né? Espero, talvez, que venha um relatório por parte de vocês, dando indícios de que ele mas a gente chega na situação depois, né? A gente chega até um mês depois, até mais tempo, tá? Então, a questão é imediata. Se você foi lá, fez uma denúncia, dizendo que o teu companheiro te ameaçou de morte, né? Quais são os depoimentos que a lei prevê que a delegacia tem que coletar imediatamente, digamos, né, para poder compreender o nível da complexidade da denúncia, tá? Eu estou falando de provas, né, testemunhas, tanto da mulher que foi fazer a denúncia, quanto do homem, até para poder compreender a complexidade, né, de efetivar uma ação protetiva em relação à mulher, levá-la para uma casa-abrigo, né, ou para um lugar seguro, conforme prevê a lei, ou até mesmo encaminhar o homem, né, para o judiciário para que haja, né, a prisão, enfim, né? Por quê? Porque qual é o nosso interesse enquanto servidor público? É proteger a vida. Tá? Diante de uma situação de risco, a nossa função enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto servidor público, é proteger a vida. E para proteger a vida eu tenho que entender qual é a complexidade daquela denúncia ali. Tá? E só vou conseguir entender se eu conseguir, de fato, fazer uma busca ativa com o homem, com as testemunhas, entendendo a complexidade dessa denúncia, para poder, sim, encaminhar ao Ministério Público e ao Judiciário para que tomem as providências, né, judiciais.
né? Eu entendo que isso seria imprescindível e isso só vai se fazer quando tiver, de fato, tá? E eu gostaria de elogiar até a Rede Catarina, são policiais extremamente sensibilizados, os policiais têm, né, uma preocupação, uma lupa de compreender a violência contra a mulher através dessa perspectiva que a gente tem abordado nessa conversa aqui, né? Porém são poucos policiais capacitados, né? Tem um horário restrito, né? Então seria, no meu entender, necessário ter uma equipe maior de policiais com um equipamento mais específico para poder compreender que a denúncia da violência contra a mulher não é uma briga de casal, mas é a denúncia de um crime que causa risco de morte e que depois que a mulher está lá, tá, toda ensanguentada, tá, morta, né, quase o que se dá para fazer é só prender o agressor. E aí eu digo para vocês assim que esse ano a gente já teve alguns feminicídios aqui na cidade de Blumenau, né? A gente teve na última semana 2 tentativas de feminicídio, né? Uma mulher foi hospitalizada. Eu sei que ela não corre risco de morte, mas a situação foi bem grave, né? Então eu percebo que, né, toda a rede ainda tem dificuldades, limitações. A segurança pública, o judiciário, as políticas, o poder executivo como um todo. A gente ainda historicamente está engatinhando para que de fato a gente consiga estruturar os serviços, né, que possa acolher melhor essa situação. Mas ainda volto a falar que Blumenau, comparado a outras cidades, a gente teve muitos avanços, né? Poucas cidades no país têm casas-abrigos, né? A gente tem uma casa-abrigo que acolhe as mulheres em situação de risco de morte com seus filhos, né, que elas podem ficar lá o tempo que for necessário ficar, tendo avaliação da equipe técnica, né? E eu digo que os grupos reflexivos é uma ação também extremamente importante, que Blumenau é referência para o resto do país. A gente tem uma rede, sim, né, que atende, mas é preciso a gente sempre, né, fortalecer essa rede cada vez mais, entendendo que todos nós temos alguma dificuldade que a gente pode sim qualificar os nossos serviços, né? Então eu estou falando aqui enquanto professor, né, tendo um olhar crítico a respeito, né? É lógico que a gente não pode romantizar. Sim, né, que toda a rede, ela funciona perfeitamente. Não, porque seria uma grande farsa estar falando isso, porque de fato a rede é fragmentada, mas não é agora, ela sempre foi fragmentada, né? E ela tem uma boa conexão, né? Mas não é sempre que a gente consegue fazer essa conexão e fortalecer, né? Eu vejo que a OAB também tem desenvolvido um papel de ter essa sensibilidade para olhar esse campo, né, da violência contra a mulher com uma preocupação em desenvolver, né, um olhar, né, da OAB que ultrapassa, né, muitas vezes a questão daquilo que se propõe, né, as pessoas quando assumem, né, a função de advogar, né? Por quê? Porque você vai, às vezes, atravessar, eu sei como é que é isso, né, gente? As mulheres muitas vezes chegam muito, né, muito destruídas emocionalmente, né, pro atendimento, e você, às vezes, tem que carregar no colo, tá? E aí eu entendo que a tua doação enquanto profissional vai para além da advogada, sabe? Né? Porque há uma sensibilidade ali. E aí eu digo para vocês que isso é imprescindível, né? Por isso que eu falei, né? Compreendo que dentro dentro do direito tem profissionais ainda que precisam avançar muito nesse campo. Estou falando sobre o machismo. Mas no serviço social, né, eu digo, e eu queria falar isso porque, né, eu digo que há uma resistência enorme a atender os homens, e isso também é um machismo tão complicado, tá, no quanto em não atender as mulheres, né? Então, e eu não estou falando aqui em passar a mão na cabeça dos homens, muito pelo contrário, em atender os homens para construir, tá, desconfortos, no sentido que possibilite com que esses sujeitos consigam ressignificar a sua história e a sua forma de existir no mundo, sem praticar violência. Exatamente. E isso é uma desconstrução cultural, porque o homem é sempre
visto como inimigo, então ele precisa ser punido. Mas ninguém pensa que ele precisa ser ressocializado, reeducado ou educado a ser um ser humano melhor, a ser um pai melhor. Ele não vai deixar de ser pai porque ele foi preso por agressão de violência doméstica. Ele não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser irmão, não vai deixar de ser funcionário. Ele vai voltar a qualquer tempo viver em sociedade. E aí, de que forma que nós vamos trabalhar com esse homem? Punindo? E daí volta aquela questão do Foucault, vigiar e punir, só Sim. isso? Não vai se trabalhar o ser humano para que ele evolua, entenda o papel dele na sociedade? E a gente vive num país assim ainda que reforça muito a questão da punição. E a punição é uma coisa que está muito na nossa subjetividade, desde a infância, né? O castigo, o banquinho. Eu tenho um filho de 5 anos. Educar, né, sem punir, né, é como a gente sair da própria carne, sair do próprio corpo, né? Tipo assim, é uma coisa difícil, né? Para quem tem filho pequeno, né? Eu sei, eu e a minha esposa, a gente, né, a minha sogra, que a gente mora próximo, assim, a gente passa um trabalho, a gente tem que se reinventar cada dia e não tem uma receita pronta, mas é imprescindível que a gente se fiscalize, porque a punição, ela tem também uma raiz profunda, né? A gente vê tudo através de um olhar punitivista. Quando você vê um crime acontecendo, o primeiro que vem na tua cabeça é o quê? É punir, né? E agora fazer com que o sujeito reflita e consiga ressignificar a sua forma de agir, tá? É algo que é trabalhoso. Ninguém quer fazer. Que é mais fácil você punir. Sim. E aí, talvez, tenha um pouco dessa questão cultural que a gente aborda também a consciência histórica, né? Que vai se reproduzindo padrões e padrões e padrões de violência e nunca se pensa em se ressignificar a questão cultural e educacional. Porque enquanto não se mudar essa nossa cultura de violência, de educar e punir, que sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos? O Pierre Bourdieu, né, tem um livro dele que é O Poder Simbólico, né, que ele fala um pouco, né, sobre isso a partir, né, das instituições, né? Não cita só a questão educacional, ele cita as outras, ele cita a própria a religião, a escola, a comunidade em si, que também é uma instituição, né? O exército, né? Então, ele cita esses campos para poder pensar assim que os sujeitos são uma construção desse contexto. Então, o que é educacional? O que é o educacional? Como é que a gente se entende enquanto sendo um sujeito e como é que a gente é lapidado a adquirir determinados comportamentos ao longo do processo da vida, tá? Dizia um professor meu da UFPR, de Sociologia, que na década de 60, para quem conhece Curitiba, né, descer do alto da 15, que fica no centro de Curitiba, era colocar o carro num ponto morto e soltar da embreagem e você descia até o centro. Né? Se você fizesse isso hoje, provavelmente você ia matar muita gente e também ia se matar. Né? E aí ele fez uma análise comparativa. Hoje você tem que olhar para frente, mas ao mesmo tempo você tem que olhar nos dois retrovisores do lado, olhar aqui do meio, né? Tem um sinaleiro que vai estar na frente, então você vai ter que seguir uma série de... E aí ele fala que essa tecnologia, ela tem uma exigência muito maior hoje sobre o sujeito, tá? E que a gente tem sido lapidado a adquirir determinados comportamentos que a gente não tinha, né, há um tempo atrás, um tempo recente, né? E aí, assim, se a gente pegar a questão da tecnologia, por exemplo, hoje, né, para além dessa conversa, né, do professor lá da UFPR, a questão das redes sociais e do acesso à tecnologia, né, dessa forma, é algo que nós não temos ainda a dimensão do problema que isso vai ocasionar. Já está ocasionando, né? Já há indícios, mas, né, no campo das relações de afeto, relações de interação. Tu falou a questão da ressocialização, né? Duas coisas. Não acredito que seja capaz da gente ressocializar os homens,
porque o que socializou eles é porque para eles, talvez, eles estão socializados. Afinal de contas, a sociedade o construiu. Né? Então, tipo, ressocializar, né, é meio contraditório, né? Mas hoje se tem, e isso é um aspecto de chamar atenção, e o outro sobre a dificuldade da interação que há hoje em muitos jovens, né? Porque o jogar bola na rua não existe mais. Então, o contato na rede social, embora seja um contato que tem tantos amigos no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? É um contato ainda muito restrito, que não é um contato de afeto. Superficial. Né? Superficial. Né? Então, eu acho que a gente já tem problema a respeito disso, mas os problemas eles vão se tornar mais complexos. Tá? E aí é um problema, né, da relação de afeto. Que não né? vai, não que vai se não mais tem com um existir. amigo, né? Não tem em casa? Não tem em casa e possivelmente vai ter dificuldades também na relação conjugal com outro, ou não com outro parceiro, com outra parceira, né? Então, um exemplo disso no Japão, que estão se casando com bonecos, robôs, bonecos, porque já não tem mais afetividade. E que eles pararam de reproduzir, não tem mais filhos, não tem mais contatos, e é tudo, se usa tecnologia? Será que a gente já não está encaminhando para esse tipo de sociedade? Tipo, eu tô com 48 anos, né? Eu tenho 9 sobrinhos, e nenhum tem filhos, né? Tem sobrinho de quase 40 anos. E é uma geração que não quer ter filho. Se perguntar para meus sobrinhos, eu não lembro de um deles ter falado, tio, eu quero ter um filho. O meu filho, então, que tem 21 anos, já falou pra mim que não vai ter filho. Né? A conversa é essa. Eu não quero ter filhos. E alguns deles já estão morando juntos, já têm uma vida conjugal já definida, já há anos. Né? Eles não querem ter trabalho, porque não é relações, é convivência, e eu acho que está se encaminhando essa era tecnológica que a gente tem hoje, que é muita informação, mas os aspectos humanos estão se perdendo. O afeto, como o professor falou, a convivência. Pode ter uma série de questões, pode ser a questão do medo do mundo, a depredação ambiental, que tipo de sociedade eu vou deixar para quem vai vir, né? Tipo, talvez haja um medo também em relação a uma insegurança, digamos, né? Talvez haja, né, situações como tu colocou, né, que as pessoas priorizam, às vezes, viajar pelo mundo ou não ter responsabilidade, porque com uma criança, né, porque ter um filho é uma escolha, é um projeto de vida, e é lógico que antigamente você tinha filho para trabalhar, meu pai teve 9, cara, né, eu sou caçula, né, então é lógico, eu tenho 3, né. Não era uma relação afetiva, na verdade, era pequenos produtores para trabalhar, pequenos trabalhadores. E olha que no Brasil, se alguns movimentos feministas fazem essa discussão, que o Estado tem se apropriado do corpo da mulher enquanto um corpo reprodutor, não enquanto um ser humano. Se ela não reproduz, ela também é discriminada. Dentro de casa, né? Porque daí, tipo, como é que vocês não vão ter filhos, né? Como assim, né? Mas, olha, tá ficando tarde, hein? Vamos se ligar. Então, e há uma cobrança muito maior sobre a mulher do que o homem. Sim, na reprodução. E é engraçado que chega uma certa idade da mulher, que ali passa dos 30 anos, elas ficam desesperadas para ir buscar um relacionamento ou não, para reproduzir, pelo menos ter um filho, porque se chegar nos 40, parece que depois dos 40 a mulher não serve mais para nada. A não ser assumir o papel de vó, de titia ou aquela velha solteirona, porque parece que 40 anos para frente a mulher já ficou totalmente idosa e ela não serve mais para nada, se ela não reproduziu até então. Sim. Então, eu acho que isso é também uma forma de violência, né? Então é importante a gente compreender isso, né? Colocando o olhar da violência sobre a mulher, né, em diferentes aspectos. Né? Então, falar sobre a questão da violência contra a mulher é muito além de falar sobre a questão da Lei Maria da Penha, ou até mesmo dos feminicídios. Os 5 tipos caracterizados. Professor, estamos caminhando aqui para a conclusão, e eu gostaria que o professor deixasse o seu contato da rede social, e gostaria de saber também se o professor faz formação para grupos de mulheres também. Sim. A gente trabalha, né, com grupos para a formação de grupos reflexivos,
né, no enfrentamento às violências de gênero, né? Então, o grupo reflexivo tem sim uma fundamentação teórica dentro da linha do construcionismo, da educação popular, porque a gente faz roda de conversa, né? Um espaço acolhedor, né? Onde as pessoas se sintam parte daquele espaço para poder verdadeiramente se abrir, e não estar ali para poder ouvir uma palestra, né? Então, o grupo reflexivo não é palestra, não é uma ação informativa, é um espaço onde a pessoa vai e produz uma relação de vínculo, e lá também ela vai poder ter a oportunidade de se abrir, enfim, né? A gente tem, né, atuado, eu tenho uma parceira minha, que é a professora Cleide, também do serviço social, a gente já está atuando desde 2015 juntos, e a gente tem uma empresa que faz formação, a gente tem desenvolvido algumas formações aqui no estado de Santa Catarina, tem algumas que são fora do estado, né, para capacitar os profissionais, né, para constituir grupos reflexivos, né, com esse foco, né? E é lógico que a gente trabalha essas questões que eu abordei aqui, que são questões conceituais dos movimentos feministas, das lutas das mulheres, que faz com que a gente consiga compreender os marcos legais, né, da importância dos marcos legais, porque se tem uma Lei Maria da Penha em 2006, é porque houve acordos internacionais, né, em 94, 95, porque houve, de fato, uma Constituição brasileira que garantiu com que o Estado tivesse a obrigação de construir mecanismos para coibir a violência contra a mulher, porque houve a criação das primeiras delegacias na década de 80, né? Então, é importante reconhecer, né, historicamente como isso está sendo estruturado, para que a gente também tenha, né, como construir ações dentro dos grupos reflexivos que provoquem a forma das pessoas se emancipar, as mulheres se emancipar no sentido de poder se compreender enquanto sujeitos de direito, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e não enquanto um quase humano. Eu falo aqui da minha mãe, por exemplo. A minha mãe está com 79 anos. Né? A minha mãe nunca aprendeu a dirigir. Meu pai sempre teve carro. Né? A minha mãe não teve a oportunidade de ter amizade, cara, fora de casa. Né? Então, mas não é a minha mãe. Né? São as mulheres. A gente constrói um mundo, né, que as mulheres não são respeitadas enquanto seres humanos. Então, não é possível que a gente venha para esse mundo e não faça nada, né, para que a gente consiga combater isso, sabe? Né? Então, as formações que a gente faz, né, estão muitas vezes direcionadas às secretarias de assistência social dentro do executivo, mas também aos tribunais de justiça. E aos profissionais que queiram. E aos profissionais que queiram, a gente também faz, né, orientação individual, enfim. Eu tenho um perfil no Instagram, né, que é @profscleide Ricardo, depois eu posso te mandar ali, e também tem o e-mail, né, nosso, que é interação.rc@gmail.com. A gente tem isso, sabe, doutora Aline, com a seguinte preocupação. A gente tem isso como uma bandeira de luta, tá? Então, a gente vive isso na carne. Dentro da universidade, enquanto professor, fora da universidade, dentro da prefeitura. Então, meus colegas que trabalham comigo, tem, né, a Sheila, que é uma psicóloga, que trabalha comigo já desde 2014 nos grupos reflexivos, que é uma excelente profissional também, que tem mestrado, né? E que eu tenho um grande privilégio de ter encontrado profissionais assim com tanto empenho, com tanta competência, com tanta dedicação, com tanta paixão e encantamento pelo aquilo que fazem, né? E ela trabalha especificamente com o grupo de mulheres, junto com a Tatiana Venuti também, que é uma outra assistente social dentro do CREAS, né? E que, assim, então eu quero dizer que muito do que eu falo aqui, o Ricardo, eu sou bastante conhecido, mas tem uma série de profissionais que tem tanta competência quanto eu, talvez até mais, né? E que muitas vezes não aparecem pelo simples fato também, né, de ser mulher. Entendi. Tá? E então, hoje, professor Ricardo, uma última pergunta. Se um homem que não praticou violência doméstica, mas que esteja interessado hoje em participar desses grupos reflexivos de forma voluntária
e mulheres também que estejam ou queiram conhecer hoje e participar de grupos dentro do município, o que elas devem fazer? Elas devem se dirigir até a Secretaria de Assistência Social, tanto os homens quanto as mulheres, ou até o CREAS, né? O CREAS 1, que é na Rua Desembargador Pedro Silva, 139. Né? Que é ali perto da Delegacia da Mulher. Justamente, né? É uma transversal ali da Rua São Paulo, né? Ao lado do Posto Márcio. Ou ligar no 3381-6430, né? Que é o telefone lá do CREAS, pedir uma orientação. O CREAS atende demanda espontânea. Né? Então atende encaminhamento da delegacia, do judiciário, mas também atende demanda das pessoas que estão passando na rua. Quero vir aqui conhecer, quero participar de um grupo de homens, né? Teve um homem esses dias até que procurou lá, está participando como voluntário, né? Porque ele ficou sabendo do grupo através de um outro homem, então sem ter nenhum vínculo com o serviço. Quero dizer que a política da ciência social se faz através da construção de vínculo. Então ela é uma política de porta aberta, né? E a gente não precisa ter um encaminhamento por escrito para atender, né? Ou tem que vir do judiciário, não. Né? Se a pessoa, é uma política pública. Né? É uma política pública, justamente. Né? Entendi. Então, acho que é isso. É isso. Eu te agradeço, professor Ricardo, imensamente, não só como profissional que atua na área, no combate, na formação de pessoas envolvidas com a violência doméstica. Acho extremamente importante e necessário o trabalho que vocês fazem, e como ser humano. Não te conheci assim, dessa forma, que foi uma conversa praticamente seguindo. Procure as redes sociais do professor Ricardo e da Cleide, que eles têm o Instagram junto. Eu vou publicar isso no YouTube, nosso podcast, e vou marcar o professor Ricardo aqui. E vocês que tiverem interesse, procurem a Secretaria de Assistência Social da cidade de vocês para ver se tem esse tipo de serviço ou não. E sigam a gente aí nas redes sociais. E até a próxima com nossos novos temas em relação à violência doméstica e outros temas aí relacionados ao ser humano. É isso. Obrigada e até a próxima. Obrigado.